O dia seguinte ao 7 de setembro. Após discurso de Bolsonaro, o presidente do Senado cancela sessões que tratariam de pautas importantes para o governo. E a reunião do Conselho da República, anunciada pelo presidente, também não deve ocorrer. Novas manifestações de apoio ao governo são registradas. Tatuzinho está com a gente ao vivo. É com você, Tatu. Pois é, Malta, as vias aqui de acesso à esplanada, elas continuam parcialmente bloqueadas. Tudo isso para esse segundo dia de ato pró-governo aqui na esplanada dos ministérios. Esses manifestantes já começaram a chegar desde cedo, era 7 horas da manhã, eles já estavam aqui na Praça das Bandeiras. Malta. Polícia prende em flagrante pai que agrediu filha de 8 anos de idade, Kátia Gomes. Esse pai tentou matar a própria filha enforcada com uma mangueira. A menina também foi agredida com uma vara de bambu. Quando a polícia chegou na casa da família, encontrou a garota suja, coberta de piolhos e com vários hematomas. Malta. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho os detalhes. 40 milhões de reais. Mega Sena sorteia prêmio milionário na noite desta quarta-feira. Se o ganhador colocar o dinheiro na poupança, que é o menos rentável dos investimentos, isso já renderia 120 mil reais por mês. Já pensou? Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização. E na edição de hoje do nosso jornal, você vai ver que nunca é tarde para realizar sonhos, inclusive o de ler e escrever. Os vovôs e vovós que, depois de completamente imunizados, voltaram às oficinas de alfabetização. É superação, é muito bonita essa história. O SBT Brasília, primeira edição, faz um rápido intervalo, mas nós já estamos no ar e eu te espero daqui a pouquinho. Estamos de volta, agora 11h52, estamos ao vivo. A esplanada dos ministérios segue fechada para o trânsito e, por enquanto, sem previsão que seja liberado os carros. Ontem, segundo informações internas da Polícia Militar, às quais nós tivemos acesso, cerca de 400 mil pessoas participaram das manifestações. Ontem, com tanta gente assim na rua, não teve grandes intercorrências, nenhuma pessoa ferida, nenhum acidente. E hoje o Paulo Vitor está lá acompanhando esse segundo dia, 8 de setembro, que tem novas manifestações, claro, com menos gente, mas tem apoiador do presidente Bolsonaro ali na região central de Brasília. Tatu, é com você. Boa tarde. Pois é, Malta, boa tarde para você, meu amigo. A todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, no DF, no entorno. Nós continuamos aqui na esplanada, estamos aqui desde a parte da manhã, né? Acompanhando esses manifestantes, né, pró-governo. Eles que já começaram, né, a chegarem aqui na esplanada por volta de umas 8 horas da manhã. Lembrando de que as vias parcialmente aqui da esplanada, elas estão bloqueadas. Só para a gente mostrar para o telespectador, Malta. Ontem, por exemplo, a gente estava no alto ali da Biblioteca Nacional. Lá na frente, próximo à rodoviária do Plano Piloto, o acesso aqui à S1, ele estava bloqueado. Hoje, o que o Batalhão de Trânsito fez? Ele decidiu liberar parte da pista para que não houvesse congestionamento para o motorista aqui de Brasília, principalmente quem vem de fora. Liberou, por exemplo, o acesso aqui a essa alça que vai para a L2 e ao setor de autarquia sul. Ou seja, o motorista agora pode fluir o trânsito tranquilamente. Porque hoje, como você disse muito bem, é o segundo dia de protesto, de manifesto, nesse ato pró-governo, mas hoje um dia com poucas pessoas. Ficaram alguns manifestantes que chegaram aqui em Brasília desde domingo, inclusive com acampamentos, né? Vieram nesse ato pró-governo Bolsonaro. Eles continuam, Malta, por exemplo, veja só, nas proximidades da Praça das Bandeiras, bem ao lado ali, na lateral direita do Ministério da Saúde e também do Itamaraty. Eles continuam esse protesto, segundo informações a gente apurou aqui agora com alguns manifestantes, algumas lideranças, eles querem entregar uma espécie de carta ao Congresso Nacional, onde eles pedem dois objetivos. Um, a questão do voto impresso e o outro seria a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses manifestantes querem fazer isso agora, principalmente até às 4 horas da tarde, onde eles devem ficar reunidos aqui na esplanadas e onde provavelmente, depois das 4 horas da tarde, todo o trânsito aqui seja liberado por parte da polícia, das forças de segurança, que estão todos aqui dando esse aparato para esse segundo dia de ato pró-governo Bolsonaro. Felipe Malta. A questão do voto impresso foi derrubada praticamente em definitivo no plenário da Câmara dos Deputados não faz muito tempo, então sem chance desse assunto voltar à tona no plenário das casas legislativas tão cedo, e destituição de ministro do Supremo não é algo que a gente considere, né, numa democracia. Mas, Tatuzinho, os manifestantes estão tratando a vocês que estão trabalhando aí com cordialidade? Como é que tem sido contigo?
Olha, com a nossa equipe em específico, até agora, neste momento, Malta, 11h56, tudo tranquilo, né? Mas a gente teve ali na frente algumas situações, alguns ânimos exaltados por parte de alguns manifestantes, inclusive que parece que até tentaram, né, entrarem no Ministério da Saúde, inclusive equipes nossas que estavam no local, equipe do SBT Brasil, registrando esse momento, foram até meio que hostilizadas, inclusive a Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência, mas não houve nada demais, apenas alguns ânimos exaltados. A gente continua acompanhando o trabalho aqui, o trabalho da polícia. Obrigado, viu? Obrigado. É isso aí que a gente está acompanhando. Obrigado. É isso. A gente está acompanhando aí, Malta, desde cedo, esses manifestantes, aquilo que a gente mostrou. Os estacionamentos, por exemplo, eu vou pedir o dentinho para mostrar do outro lado. Veja só, ali do outro lado continuam os ônibus e caminhões que vieram, né, participarem desses atos aqui desde domingo. Hoje, provavelmente, eles devem voltar. Como esse pessoal está dizendo aí no ato pró-Bolsonaro, é edição de Rondônia, né? Pessoas da região norte do Brasil estão também participando desse ato. Ontem, quando você disse, segundo informações não oficiais, cerca de 400 mil pessoas participaram desse ato aqui na esplanada dos ministérios. Havia uma expectativa muito grande por parte da polícia de cerca de 100 mil pessoas, mas esse número se confirmou para 400 mil pessoas. E a gente está aqui acompanhando esses atos aí, que continuam, como a gente disse, até às 4 horas da tarde, mas lembrando, com todo o reforço por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, com as vias bloqueadas, principalmente a S1 e a N1 do outro lado, aqui na esplanada dos ministérios. Malta. Vocês veem, esses manifestantes, quando abordam o tatuzinho aí, o fazem com uma certa educação, com nenhuma agressividade. Não foi o que aconteceu há poucos minutos com outra equipe nossa do SBT e com outras equipes de televisão que estavam mais próximas ao Congresso Nacional. Eu gostaria que o diretor colocasse na tela as imagens que um funcionário nosso, colega, fez quando conseguiu se refugiar dentro do Ministério da Saúde depois de ser perseguido por um grupo de manifestantes que estava na esplanada dos ministérios. É essa imagem que você vê na tela. Ele estava trabalhando, tentando registrar o que acontecia na manhã desta quarta-feira, quando começou um princípio de confusão ali entre alguns manifestantes pró e outros contrários ao governo. No fim das contas, o nosso colega também foi hostilizado, assim como trabalhadores de outras emissoras de televisão, e eles precisaram se refugiar dentro do Ministério da Saúde, onde um grupo de apoiadores continuou posicionado, fazendo pressão. Então, eu gostaria aqui apenas de lamentar, ontem com 400 mil pessoas nas ruas, os protestos transcorreram de forma pacífica e ordeira. Hoje, com tão pouca gente na rua, quer dizer, quarta-feira, nem feriado mais alguns poucos tentam desequilibrar os ânimos, incendiar o clima e colocar pressão. Esse colega de trabalho nosso que estava lá em frente ao Congresso Nacional trabalhando, é também um trabalhador, pai de família e que teve que se esconder de manifestantes que estavam agindo com agressividade. Veja se isso é aceitável, que um trabalhador numa quarta-feira, debaixo de sol, cumprindo o seu ofício de registrar algo que acontece para que a gente noticie na televisão, seja pressionado por manifestantes a se esconder porque pode ser alvo de violência. Isso é inaceitável e a gente lamenta muito. Tatuzinho, você pode continuar aí, por gentileza, posicionado? Ao longo do jornal a gente volta contigo e descobre não só as informações das manifestações para saber como é que está o clima, mas também do trânsito. Quem sabe a esplanada seja liberada, ainda com a gente ao vivo, a gente noticia para você que está em casa. No âmbito político, a animosidade entre os poderes se intensificou após as declarações do presidente aqui em Brasília e em São Paulo. O repórter André Anelli conta como está a vida política em Brasília no dia seguinte às manifestações. O discurso de Jair Bolsonaro a apoiadores aqui em Brasília e em São Paulo, mais uma vez teve como principal alvo o Poder Judiciário. O presidente da República disse para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pedir o boné e ir cuidar da própria vida. O presidente da República ainda falou que não vai cumprir decisões da Suprema Corte. As declarações geraram grande desconforto político. Nas redes sociais ontem, Alexandre de Moraes escreveu, abre aspas, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia, fecha aspas. Já o também ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que costuma ser outro alvo de Bolsonaro, defendeu eleições limpas, livres e democráticas. O presidente do STF, Luiz Fux, deve se manifestar daqui a pouco na abertura da sessão na Corte. Agora a repercussão no Legislativo. Hoje de manhã, o presidente do Senado escreveu, abre aspas,
Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda não se manifestou e deve realizar uma reunião com líderes da Câmara no início da tarde de hoje. Algumas siglas, como PSDB, devem realizar reuniões hoje para discutir o impeachment de Bolsonaro. Apesar do fim das manifestações aqui em Brasília e em São Paulo, o Senado cancelou todas as atividades previstas para hoje, depois que recebeu ameaças e ataques nas redes sociais. E a esplanada dos ministérios continua interditada, já que ainda existe a presença de manifestantes por aqui. Obrigado, André. Agora a gente atualiza a vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal. Na última segunda-feira, a gente disse aqui no jornal que o Ministério da Saúde havia enviado mais de 31 mil doses da Pfizer destinadas para a segunda dose. Além disso, um avião com mais 43 mil doses está previsto para chegar ao aeroporto JK ainda hoje. Com a chegada dessas doses, o governador anunciou que vai começar a vacinação de adolescentes de 16 anos a partir de sexta-feira. Que notícia boa, né, gente? Vamos ver o que o governador postou nas redes sociais. Ele disse o seguinte: o primeiro recado de hoje é para os jovens de 16 anos. Com a chegada de novas vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, vamos começar a imunização do grupo de vocês a partir de sexta-feira, dia 10. Então vamos em frente, vacinar 16 mais agora. Além disso, tem mais gente podendo antecipar a segunda dose da vacina. Quem deveria receber a D2, atenção, você que deveria receber a D2 até 24 de setembro, já pode procurar um dos postos de vacinação e completar a sua imunização. Lembrando que essa antecipação vale para quem tomou AstraZeneca ou Pfizer. Para conferir quais postos estão aplicando o que, cada dose, qual marca antes de sair de casa, confira o site da Secretaria de Saúde, está aqui na tela, olha, vacina.saude.df.gov.br, está aqui para você. 8 de setembro de 2021 e pela primeira vez desde que começou a pandemia, o Distrito Federal volta a funcionar na data de hoje, sem qualquer restrição à economia ou outras atividades. O toque de recolher acabou e os estabelecimentos voltam a funcionar de acordo com os horários previstos nos seus alvarás. Jael Antônio da Silva, que é representante do setor de bares, hotéis e restaurantes, fala sobre esse assunto com a gente agora ao vivo. Oi, Jael, obrigado pela presença. Eu tenho certeza que esse foi um dia muito esperado por vocês, né? Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Foi um dia realmente muito esperado. Há mais ou menos 15 dias fizemos esse pedido formal aí juntamente com o Sindobar e a Brasel, de forma que o governador pudesse atender a gente nessa questão dessa liberação. Estamos muito felizes a partir de hoje. Jael, você acredita que a partir de agora vai ser possível que o setor de bares, restaurantes e hotéis comece a pensar em novas contratações, já que esse último ano e meio foi muito complicado para os empresários? Então, a partir de agora, a tendência é que a gente volte à normalidade. Temos ainda alguns detalhes da questão da segurança, né, dos nossos protocolos, que a gente ainda precisa de vencer, como, por exemplo, a questão do afastamento de 2 metros entre as mesas, mas a gente acredita que com o avanço da vacinação, e agora eu acabei de ouvir a notícia aqui de que vamos começar a vacinar já com 16 anos, a gente consiga ter uma população mais tranquila e os nossos clientes voltem a frequentar a nossa casa com mais segurança, já que todos os protocolos de segurança, aqui a gente faz um alerta para os nossos empresários, precisam de ser mantidos. Não houve nenhuma mudança nos nossos protocolos de segurança, apenas na questão do horário de funcionamento, que passa a ser de acordo com o horário de funcionamento de cada um dos estabelecimentos. Jael, nos últimos dias a gente noticiou aqui no jornal até que o DF Legal havia multado, em alguns casos interditado algumas casas de shows, bares, restaurantes que estavam descumprindo esses protocolos sanitários. Pelo que o senhor tem percebido com os empresários, esse pessoal que não cumpre é mesmo uma minoria? A maioria dos empresários está disposta a manter rigidamente o protocolo de segurança? Com certeza absoluta. Então, o nosso segmento é um segmento que, desde o primeiro momento da pandemia, cumpriu rigorosamente todas as questões e as exigências lá, todos vocês sabem como são rigorosas, é realmente um grupo muito pequeno. Você pode contar aí na mão e são recorrentes. São os mesmos 10 ou 12 bares e restaurantes
que descumprem isso aí e até, muitas vezes, o próprio DF Legal atende a um pedido do próprio sindicato pedindo que faça um processo de interferência ou de autuação dessas casas de forma que uma pequena minoria não contamine a grande maioria de nós, bares, hotéis e restaurantes da cidade, que hoje somos aproximadamente 10 mil estabelecimentos, né? Muito importante isso que o senhor está falando, quer dizer, de 10 mil estabelecimentos, às vezes, pessoal, é o próprio sindicato que alerta o DF Legal quando um ou outro não cumpre um protocolo de segurança, porque imagine, 10 mil empresários não podem ser prejudicados por causa do comportamento irresponsável de outros 10. O senhor acredita que daqui para frente esse pessoal que chegou até a ser interditado vai mudar de comportamento ou vão continuar desse jeito? Se eles continuarem assim, tem que fechar definitivamente essas casas, porque é como eu já disse, né? Não podemos deixar que uma grande minoria, uma minoria transforme uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade, querendo que todo o segmento fique com essa, como se fosse um boi de piranha para essa situação. E como eu já disse, o nosso segmento foi um segmento altamente responsável que adotou e adota ainda todos os procedimentos de segurança para evitar o processo de contaminação. O que o senhor tem percebido dos empresários? A expectativa a partir de agora é de retomar os investimentos, retomar o movimento, ou o brasiliense ainda está muito receoso de voltar a frequentar bar, restaurante, hotel? O que o senhor tem percebido? Não está mais tão receoso assim não, até porque, como eu já disse, essa questão toda aí da vacinação e o índice de contaminação caindo, me parece que hoje está menos do que 0,97, se não me falha a memória, isso aí incentiva que as pessoas procurem, né, se relacionar melhor e passem a frequentar os bares e restaurantes. E nós, por sua vez, iremos retomar as nossas contratações. Aliás, já estamos fazendo isso, estamos precisando de gente para trabalhar. Garçom, ajudante de cozinha, cozinheiros, todo tipo de pessoas que militam na área de bares e restaurantes, estamos precisando sim de contratar. Então já vamos deixar essa prestação de serviço aqui para o pessoal de casa. Procura o Sindobar, onde que pode entregar currículo para voltar a trabalhar, porque emprego agora já é o sonho de aproximadamente 300 mil brasilienses. Então, nós temos uma parceria com um grupo que chama Guia BHR, que chama-se Balcão do Emprego. É só se dirigir lá, é como se estivesse encaminhando para o Sindobar. Ou então, diretamente para o Sindobar, podem encaminhar também. Rael, muito obrigado pela presença. A gente torce para que os bares, restaurantes e hotéis possam voltar a funcionar com segurança, porque a gente precisa cuidar para que a pandemia continue controlada, mas também entendemos o lado de quem precisa gerar emprego e manter a nossa economia funcionando. Eu agradeço o senhor pela presença e costumo dizer para o pessoal que está aqui e sempre nos assiste, o que a gente puder fazer para não propagar o vírus, a gente tem que fazer. Primeiro, em nome da saúde de todos nós e também em nome desses setores da economia que dependem da pandemia estar controlada para poderem funcionar. Porque até que a economia do Distrito Federal volte a se reaquecer, volte a contratar, enquanto isso, milhares de pessoas estão fazendo o que podem para trabalhar, inclusive no mercado informal. Então, Jael, vou até convidar o senhor para assistir a reportagem que a gente mostra agora. Nesses últimos tempos, com o emprego tão em baixa, ser o próprio patrão, para muita gente não foi um sonho realizado, não. Foi praticamente a única saída. Uma amizade de anos que se fortaleceu ainda mais após o desemprego. Heitor Gabriel trabalhava com carteira assinada na recepção de uma clínica. Já o amigo, João Eduardo, era sócio de uma empresa. Para driblar a crise em plena pandemia, foi nesse semáforo aqui de Águas Claras que a dupla de amigos, Heitor e João Eduardo, criaram essa iniciativa. Com esse cartaz aqui, precisamos finalizar o último ano da faculdade de enfermagem. Vendemos doce gourmet, R$2. Eles conquistaram clientes não só aqui em Águas Claras, mas também nas redes sociais. Porque tudo começou com uma postagem, né, Heitor? Como é que foi isso? Cara, a gente começou a testar, né, pontos aqui de Águas Claras. Acabou que a primeira semana foi de testes. E aí, sendo que a gente achou um ponto interessante que o pessoal começou a ver a gente, né, vendendo doce, gostou, publicou em grupos, né, de redes sociais. E acabou que a gente pegou uma amizade aqui do pessoal de Águas Claras para vender os doces, né. E vem dado certo, gradativamente, né. De acordo com o DIEESE, a taxa de desemprego no DF diminuiu entre junho de 2020 e junho de 2021, passando de 21,6% para 18,7%.
A gente vê que todos os segmentos de atividade econômica mostraram alguma reação quando a gente olha para o número de ocupados, com exceção da administração pública. Apesar dos dados positivos, aproximadamente 308 mil pessoas continuam desempregadas no quadradinho. Para ajudar nessa procura, este empresário decidiu fazer um ato solidário. Está imprimindo currículos para quem deseja correr atrás de uma boa oportunidade de emprego. Nós aqui na empresa sempre recebemos doações de nossos clientes para a Vila São José, 26 de setembro. E a ideia da parte é só mais uma maneira de poder estar ajudando todo mundo. A iniciativa dos amigos em vender docinhos no semáforo deu tão certo que hoje eles vendem cerca de 40 docinhos por dia e chegam a faturar no mercado informal cerca de R$100 por dia. A gente rachando meio a meio as coisas, a gente tem sempre a fonte de renda necessária. Não é o bastante, mas já é necessário para a gente se manter firme aqui já. Essa especialista em empreendedorismo explica que para começar um negócio, mais do que oportunidade, é preciso ter coragem. A gente entendeu de uma vez por todas que não é sobre ir lá e abrir uma empresa, começar uma startup, querer mudar e revolucionar, reinventar a roda. É muito mais sobre atitude. É de você conseguir entender o que está rolando no mercado, o que está acontecendo com você enquanto pessoa profissional, quais são as suas habilidades, quais são as suas capacidades e de que forma você consegue surfar uma onda de oportunidade ou resolver um problema e atender aquela demanda, gerando sim renda extra. Agora, meio-dia 13, a gente precisa dar um destaque do noticiário policial. Um homem de 44 anos de idade foi preso por enforcar a filha de apenas 8 anos. E esse mesmo homem já tinha sido denunciado por violência sexual. É mais uma história absurda. A Kátia Gomes está na delegacia do Paranoá e explica pra gente. Aliás, para começar, como é que a polícia chegou até esse criminoso, né, Kátia? Porque crime cometido dentro de casa, pai e filha... É uma sorte que a polícia tenha sido acionada e chegado para proteger essa menina. Com você, Catinha. Malta, a polícia recebeu uma denúncia anônima, prefere manter essa denúncia em sigilo, justamente para não ter nenhum problema para a pessoa que fez a denúncia. E o fato é que quando a polícia chegou na casa dessa família, encontrou a menina em uma situação lamentável. A garota estava suja, com roupas rasgadas, sem tomar banho, completamente coberta de piolhos pelo corpo e com vários ferimentos. O pai admitiu que agredia a filha porque ela não ajudava com as tarefas de casa. Além de enforcar a garota com uma mangueira, que a polícia inclusive classificou como uma tentativa de feminicídio, ele também agredia a garota com vara de bambu. Bom, todos os detalhes desse caso, quem vai dar agora é o delegado que está cuidando das investigações, delegado Ricardo Viana. Delegado, a menina realmente estava ali numa situação lamentável. O pai agredia a garota já há muito tempo? Sim, você colocou muito bem. Nós encontramos no local um retrato que surpreendeu até mesmo os investigadores. O local sujo, ela muito abandonada, maltratada, com piolho, com fome. Nós encaminhamos aqui essa delegacia, local que ela foi ouvida em sede de depoimento especial e relatou as barbáries que o pai fazia com ela. Inclusive, que teria sido amarrada uma mangueira no seu pescoço no dia anterior. E com todo esse contexto da violência, das marcas e do depoimento dela, nós retornamos ao local, demos ordem de prisão ao genitor e o conduzimos aqui onde ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio e maus tratos. Essa violência era de forma reiterada e abusiva, durante muito tempo ela se perpetrou. Ele está encarcerado agora e nós agora resta saber as condições do irmão. Haja vista que a irmã foi colocada em uma família substituta e saber se o irmão é vítima de todo esse contexto de violência e de castigo que o genitor impunha às duas crianças. E
A mãe dessa garota, vocês têm notícia? Porque ela morava com a madrasta, não é isso? Sim, era uma madrasta com 4 filhos e eles dois do relacionamento anterior do pai. Segundo relatos do pai, a mãe sumiu, ele tem 4 filhos com essa mãe que está desaparecida e essa mesma pessoa deixou essas 2 crianças na posse e guarda dele, que ele impunha esses castigos como forma de cuidado. Vocês também ouviram essa madrasta? Pode dizer, delegado, o que ela falou? Sim, a madrasta ela foi ouvida em sede de depoimento policial, né, no inquérito, e relatou que realmente os castigos eram contumazes, se perpetravam durante muito tempo e, segundo palavras dela, já estava demais. Ela mesma não estava tolerando essa violência no seio da família dela. E a menina, como é que ela parecia, delegado? 8 anos, deve ser uma menina agora retraída, com medo. O que ela falou na delegacia? Sim, um pouco de contato que nós tivemos com essa criança, ela parece uma garota muito tímida, como você falou, retraída. E agora nós vamos esperar o tempo para ver se a gente consegue trazer um equilíbrio emocional para ela. Por enquanto, ela está sob a guarda do Conselho Tutelar. Sim, o Conselho Tutelar retirou do lar, já conseguiu uma família para que ela habitasse e agora os cuidados estão por conta daquele órgão. E esse homem, existe até uma informação circulando de que ele teria já feito uma violência sexual contra outra pessoa. Vocês têm já essa confirmação ou não? Não, não temos essa confirmação. Não há procedimento instaurado para apurar esse fato até o presente momento. Pode ser que tenha alguma ocorrência envolvendo esse fato, mas nesse contexto o importante a menina não relatou nenhum contexto de cunho sexual entre o pai e ela, só os maus tratos e o abuso à integridade física dela. E ela estava desnutrida também, delegado? Sim, ela estava bem apática pelo contexto que ela estava envolvida, bem triste. Todo esse contexto vai ser examinado na esfera da investigação, que nós temos 10 dias aí para acabar esse inquérito policial. Nesse caso, ele também responde por tentativa de feminicídio, porque tem ali uma relação entre pai e filho? Sim, foi o que eu falei para vocês. Ele vai responder por uma tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio. É uma qualificadora, o feminicídio, então ele já foi imputado ele em sede da esfera policial esse crime e essa qualificadora. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Malta, você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta para o delegado? Não, ele esclareceu super bem, Kátia. Eu fiquei aqui só ouvindo ele contar, imaginando que pai é esse, né? Eu sei que a legislação brasileira muitas vezes deixa a desejar e uma pessoa dessa vai presa e logo vai para a rua. Mas se tivesse condição da gente fazer o possível para que ele não se aproximasse de novo dessa garota, era o mínimo que nós tínhamos que fazer como polícia e sociedade para proteger essa menina tão novinha, tão traumatizada já, né? Kátia, obrigado, viu, pelo trabalho e pelas informações. Ô, gente, e esse calorão, hein? Segundo o INMET, nessa época do ano que a gente está, ainda é finalzinho de inverno, é a estação que antecede a primavera e é comum que as temperaturas subam tanto. Por isso, prepare-se, porque os termômetros da capital federal devem registrar aumento de temperatura nesta quarta-feira. A máxima prevista é de 35 graus nas horas mais quentes do dia, como é de agora até 3 horas da tarde. Inclusive, ontem, no feriado, a gente já tinha experimentado temperaturas altíssimas. Segundo os meteorologistas, o DF alcançou 35 graus de máxima no Gama, 33 no Plano Piloto, onde além do calor tinha também a manifestação, né? O alerta de perigo é para baixa umidade relativa do ar, que pode ficar inferior a 15%. Atenção, então aí é clima de deserto. Você me pergunta, Malta, e chuva, pelo amor de Deus? Bom, pelo menos para os próximos dias não tem previsão de chuva, não. Por isso é tão importante a gente manter a hidratação, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Essa é a orientação da Defesa Civil. Beber pelo menos 2, 3 litros de água por dia. Pode também pingar gota de soro fisiológico nas narinas, ter toalha molhada dentro de casa, bacia de água nos quartos e usar roupa leve. Também faz parte das recomendações não se exercitar entre as 10 da manhã e as 5 da tarde, além, obviamente, de evitar a queima de lixo e de entulho nessa época do ano. Começa com um incêndio controlado, você acha que está queimando meia dúzia de folha seca, depois vira uma loucura, é fogo para todo lado. Aí ainda nesse assunto, com o período de seca
tão intenso e com esses focos de incêndio que, segundo os bombeiros, são quase sempre causados pelo homem, a gente tem que redobrar os cuidados. Você veja, só ontem o Corpo de Bombeiros registrou mais de 30 focos de incêndio. Para ajudar nessa luta contra as queimadas, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade ganhou o primeiro de 15 caminhões que estão equipados para fazer o combate às chamas. E a nossa equipe foi até lá conferir como é que isso funciona. Vamos ver. Época de seca, a cena sempre se repete. Fogo espalhado pela vegetação do cerrado e muita área verde destruída. Este ano, o número de focos de incêndios florestais no DF cresceu. O aumento entre 1º de janeiro e 18 de agosto foi de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. A boa notícia é que a área queimada foi a metade da registrada nos mesmos meses de 2020. Mas, apesar da redução, o terreno afetado pelo fogo é maior do que a região administrativa de Vicente Pires, onde vivem cerca de 100 mil habitantes. Um prejuízo incalculável, né? Nós temos ali a perda ainda da nossa flora, né? Nossa vegetação. Nós temos também a perda de fauna, né? Muitos animais que se queimam, não conseguem às vezes fugir do fogo. E a gente perde a nossa biodiversidade, né? Além disso, também a qualidade do vento, a qualidade do ar, ela é prejudicada, né? Para quem sofre de problemas respiratórios nessa época do ano. Segundo os bombeiros, a principal causa de incêndios florestais continua sendo a ação do homem. Às vezes ali o proprietário de propriedades rurais, né? Ali o chacareiro, a gente costuma chamar assim, ele realiza ali a queimada para limpar, às vezes, a vegetação, ou então restos de cultura do ano passado, um plantio de milho e agora ele quer plantar outra coisa, ele usa ali o fogo para limpar aquela propriedade, aquele terreno. E muitas vezes essa queima, ela perde-se o controle, né? Devido ao vento, devido à própria umidade do ar. Os bombeiros não trabalham sozinhos no combate a incêndios florestais. O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade é responsável por apagar as chamas dentro de unidades de conservação federais. Agora, o ICMBio ganhou um reforço para o trabalho. Este caminhão, que foi desenhado e planejado por quem está na linha de frente nesse tipo de combate. Ele tem capacidade de 7 mil litros, tração 4x4, mangueiras laterais e bomba extra. Ele consegue entrar em inúmeros terrenos diferentes, terrenos de difícil acesso, e ele tem mangueiras que podem jogar água, que podem fazer um combate direto às chamas. Ele tem esse canhão, né, que é um canhão muito eficiente, e ele vem para ajudar e aperfeiçoar o trabalho que hoje vem sendo desenvolvido. A nossa equipe de reportagem acompanhou o teste do novo caminhão. Entramos no Parque Nacional de Brasília e ainda tivemos o privilégio de desfrutar da natureza. Chegamos em um ponto do cerrado e paramos para começar a demonstração dos equipamentos. Esse daqui é o primeiro. A perspectiva é de aquisição de 15 unidades nesse primeiro momento, para serem distribuídos nas unidades que têm necessidade e que têm uma maior ocorrência de incêndio. Este canhão consegue jogar água até 50 metros de distância. Ele é utilizado em situações mais críticas de incêndio. E é bem simples manusear. Até eu mesma consigo. Manusear o canhão é fácil, mas a mangueira de incêndio não. A força da água é grande. Isso mostra o esforço dedicado pelos brigadistas do ICMBio no combate às chamas. Este é o primeiro de 15 caminhões de combate a incêndios que serão entregues neste ano para a proteção de parques nacionais em todo o país. No total, foram investidos 18 milhões de reais na compra dos veículos. Quanto mais aparelhado nós estivermos, mais um combate melhor, uma resposta melhor a gente vai dar à sociedade e à nossa fauna, flora, às nossas unidades de conservação.
Que legal, né, gente? Muito bom saber que vai ter incêndio, vai apagar rapidinho. Quem tem o hábito de apostar na Mega Sena, hoje tem sorteio de 40 milhões de reais. Já pensou? 40 milhões na sua conta? Vanessa Ferreira, dinheiro demais, hein? O que você faria com tanta grana assim se ganhasse? Malta, eu nem sei, mas uma coisa é eu ia comprar uma casa nova, ia viajar e investir também, que é importante, né? Para fazer o dinheiro render e não acabar ali de primeira. Olha só, Malta, a gente inclusive tava, né, curioso aí para saber quantas coisas a gente poderia comprar com esse dinheiro, né? Toda vez que tem um mega prêmio assim, a gente fica curioso. Olha só, daria para viajar para as Maldivas 533 vezes, passar 15 dias lá com uma passagem e hospedagem de luxo, dava para ficar em férias eternas, né? Também daria para comprar 3 mansões de 1.000 metros quadrados aqui no Lago Sul, por exemplo. Imóvel é uma boa. E para quem é do time dos investimentos, né, que quer fazer o dinheiro render, se você colocar esse dinheiro na poupança, por exemplo, que é o menos rentável dos investimentos, ele renderia aí R$120 mil por mês. Daí, se você apostar no Tesouro IPCA, que é um pouco mais rentável, um título público federal também, pode render R$165 mil por mês. Isso sem tocar no dinheiro que foi investido. Dá para viver bem aí por muito tempo, né, Malta? Hoje mais cedo a gente deu um pulo numa lotérica aqui perto para saber o que as pessoas que estão apostando fariam com esse dinheiro, Malta. Vamos olhar. A primeira coisa que eu ia fazer era comprar uma chácara cheia de bicho para mim tomar de conta, viver meu resto de vida. Algumas vezes já fiz sudoku, terno na quina, já acertei 13 pontos na Lotofácil, já fiz 16, 17 pontos na Lotomania. Eu sempre uso um intuimento. O intuimento, poxa, eu vou hoje que eu devo ganhar. Ajudaria toda a minha família e o mais que precisasse a meu redor. Vou fazer muita coisa, principalmente passear no momento para desestressar tudo que está acontecendo e depois eu ia ver. Eu estou planejando. Todo mundo está com a sorte na mão, basta acreditar e fazer, porque ficar só na vontade não pode, então tem que arriscar. Senhora, eu ia fazer a mesma coisa, Vanessa. Eu ia tirar férias primeiro. Eu acho que depois que eu ficasse uns 2 anos de férias, eu ia ver o que eu ia fazer. Vanessa, lembra pra gente até que hora nós podemos apostar para poder sonhar com esses 40 milhões e que hora que vai ser o sorteio? Malta, olha, as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica, no site, no aplicativo da Caixa até 7 horas da noite de hoje. O sorteio vai acontecer às 8 da noite, também vai ser transmitido ao vivo, né? Então, quem quiser, quem, né, tá apostando aí na sorte, já corre, aposta. E Malta, se você não apostou, aposta e amanhã já compra a passagem da redação inteira para as Maldivas, hein? Combinado. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Pessoal de casa, a gente vai ter que chamar um intervalo, mas é rápido. E na volta do break, a gente tem uma história emocionante sobre alfabetização de idosos. Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização e a certeza que a gente tem é que não existe idade para começar a aprender. Você vai ver depois do intervalo. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Hoje, 8 de setembro, a gente comemora o Dia Internacional da Alfabetização. E para você que acha que não tem mais idade para começar alguma coisa, para aprender alguma coisa na vida, é hora de rever seus pensamentos e conhecer a história da Dona Rita, do seu Agamenon e de outros idosos que resolveram, na terceira idade, que deveriam aprender a ler e escrever. Eles retomaram as oficinas depois de serem todos vacinados. Dona Rita, que hoje está com 63 anos de idade, sempre teve vontade de estudar, mas as dificuldades eram grandes. Eu comprei o caderno e o material para ir para a escola. Aí o meu pai falava, você não vai estudar, você vai trabalhar, que é o melhor para você. Aí ele foi e tomou meu caderno e não deixou ir estudar. Eu perdi minha mãe com 10 anos. Com 10 anos eu já me virava. Eu não dependia de ninguém. Quem também vivenciou muitas dificuldades foi a Dona Maria de Lourdes, que hoje tem 77 anos. Estudava uma distância de 2 léguas de a pé,
quando voltava, tinha 2 horas da tarde, a gente almoçava, já tinha que ir para a roça. E aí, colher fruta, qualquer coisa a gente fazia, mas a gente não ficava quieto em casa, entendeu? Histórias que fazem parte de uma estatística que tem sofrido queda, mas que ainda tem um número significativo. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo com mais de 60 anos em 2019 é 0,2% menor que no ano anterior. Ainda assim, são 11 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever. Pensando em mudar essa realidade, essa professora resolveu criar o projeto da Oficina de Alfabetização, que hoje é mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Santo Antônio do Descoberto. Aqui, a pedagoga ensina o passo a passo do alfabeto. O som do P. O som do P. Lá. Lá. Pé. Chegando aqui, eu fui buscar e conversar com eles, procurando na casa o que eles gostavam de fazer, as necessidades deles, para mim poder montar as minhas oficinas. Foi aonde alguns falaram que gostavam de ler. Aí no começo eu montei uma biblioteca, eu lembro como hoje, em 2015. Quando foi em 2017, eu tive a ideia de sentar e estudar com eles, né? Emocionada ao falar da turminha, a professora Elaine diz que se sente importante ao lado deles. Às vezes eu não me sentia você acha assim, eu não sou uma pessoa, eu não sou ninguém, talvez eu vim nesse mundo sem sentido, e aí quando você vê que você fez alguma coisa por alguém e coisas importantes que mudou a vida de alguém, isso te faz sentir importante. Desde quando esse projeto de alfabetização começou a funcionar aqui em Santo Antônio do Descoberto, já foram beneficiados mais de 80 idosos, principalmente nesse início da alfabetização, aprendendo praticamente o beabá. A dona Maria Batista é uma dessas alunas. Ela chegou aqui, não sabia nem ler e nem escrever. E hoje, dona Maria Batista, outra vida? Sim, outra vida, completamente diferente. Exatamente, em todo sentido. Aprendi a ir no banco, resolver as minhas coisas, entendeu? Essa alegria toda no olhar de cada um tem um motivo. Todos estão felizes porque estão retomando as atividades escolares e recreativas no lar dos idosos Vila Vida após um longo período de recesso por conta da pandemia. Escrevi agora aqui essas coisas que eu aprendi agora, Mas o meu gosto mesmo é saber ler. E eu tenho uma professora muito maravilhosa para mim. Ela foi tudo, ela é tudo para mim. Falava não, que eu já comecei a chorar. Que coisa mais linda, e a gente muitas vezes achando que tá velho para tanta coisa, né? Veio a dona Rita para mostrar pra gente que nunca é tarde. Primeiro, obrigado ao Bruno, nosso estagiário que nos ajudou nessa produção. E dona Rita, já que a senhora aprendeu a ler e escrever, para a senhora e para... Chiquinho, fecha aqui nesse papel. Para a senhora e para todos os seus colegas aí da oficina de alfabetização, um recadinho meu. Se a senhora já aprendeu a ler bonitinho, a senhora tá lendo, tá bom? Não vou dizer, já que a senhora tá aprendendo a ler, fique com Deus, viu? Bom, e para a gente terminar, um destaque do noticiário internacional. As imagens da tomada do poder no Afeganistão pelo Talibã rodaram o mundo nas últimas semanas e causaram comoção. Primeiro, você viu inclusive aqui no nosso jornal, pelo desespero dos afegãos querendo fugir de lá. E também pela apreensão das mulheres que ainda não sabem como vão ser tratadas por esse grupo religioso extremista. Um mês depois da tomada da capital Cabul, o Talibã anunciou na terça-feira a formação de um governo provisório. Em instantes, a gente vai ao vivo à fronteira do Paquistão com o Afeganistão, onde está o nosso colega, o repórter Sérgio Uti. Mas antes disso, a gente relembra o assunto agora na reportagem. No mesmo dia em que estendeu a bandeira na sede do governo do Vale do Panjshir, a última região que resistia ao grupo, o Talibã anunciou um novo governo em Cabul. Mullah Mohammed Hassan será o primeiro-ministro interino.
Ele está na lista de pessoas sancionadas pelas Nações Unidas e foi um dos mais influentes nomes no governo talibã, deposto pela coalizão liderada pelos Estados Unidos 20 anos atrás. Alguns daqueles que lideraram a luta para voltar ao poder também estão em postos importantes no novo governo. O anúncio aconteceu horas depois de uma sessão de tiros em Cabul. Guardas do Talibã prenderam jornalistas locais e dispersaram um protesto de mulheres, não diretamente contra o grupo, mas contra o Paquistão. O governo paquistanês deu ajuda militar ao Talibã para a conquista do Vale do Panjshir. Não é à toa que os olhos dos afegãos e de boa parte do mundo estejam voltados aqui para o Paquistão. Este país teve no passado e terá ainda mais a partir de agora um papel importante e estratégico para definir como será o futuro do Afeganistão. E um dos primeiros desafios será a retirada de afegãos que se sentem ameaçados pelo Talibã. É uma negociação complexa que depende dos dois governos e do poder de influência de vários países interessados nessa questão. Cabul fica mais próxima da capital paquistanesa do que muitas grandes cidades do próprio Afeganistão. A proximidade geográfica é também cultural. Nos dois lados da fronteira há uma forte presença do povo Pashtun, uma das maiores tribos linguísticas dos dois países. Nas ruas de Peshawar, perto da fronteira, não é difícil encontrar quem pensa como Sarawili e Mohammed Ibrahim. Taliban's peaceful people. Um acha que o Talibã mudou de fato e outro comemora a ascensão do grupo e a vitória sobre os Estados Unidos. Os dois comemoraram a aliança com o governo do Paquistão, algo que Raji, um político local do partido de oposição ao governo, condena. Eles são cruéis, perigosos, matam pessoas, diz ele sobre o Talibã. Se o Paquistão é aliado, países mais poderosos, como os Estados Unidos, admitem que estão em intensas discussões diplomáticas com o grupo, como anunciou nesta terça-feira o secretário de Estado Antony Blinken, no Catar. Em Cabul, algumas mulheres voltaram às universidades, mas dessa forma, segregada dos homens. Em outro protesto durante a tarde, desta vez contra o Talibã, homens e mulheres estavam juntos. E juntos foram dispersados com tiros pelos soldados do novo governo. Para quem gosta de ditadura. Bom, a gente vai ao vivo agora de Brasília para a fronteira do Paquistão com o Afeganistão conversar com o nosso repórter, nosso colega Sérgio Uti. Oi, Sérgio, como é que você está por aí? Tem algumas semanas que a gente recebeu aqui no estúdio uma acadêmica que se chama Camila Galetti. Ela é da universidade aqui da nossa cidade de Brasília, especialista em questões de gênero, e ela dizia que não acreditava muito nas declarações do Talibã de que seria moderado no trato com as mulheres. Você que está aí, o que você percebe? Você que está tão próximo, um mês depois da tomada de Cabul. Boa noite, Felipe. Aqui para mim já são quase 9 da noite. Eu estou na cidade de Peshawar, que fica na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Para fazer essa análise é bom a gente levar em conta que essa região é uma região dos Pashtuns, né? Que a tribo linguística dessa região é um pouco bastante conservador. Então, de do marido ou do irmão, eu mesmo tive várias negativas tentando conversar com as mulheres, e o irmão, no caso, me disse que não, você não pode conversar. O que o Talibã implantou no passado no Afeganistão era uma versão muito mais radical, porque essa ordem não partia das famílias, não era apenas um costume, mas era uma ordem do Estado, né? As mulheres podiam ser punidas caso saíssem um pouco dessas regras ditadas pelo Estado. O que a gente sente até agora são pelas manifestações, pela maneira como o Talibã tratou as manifestações de mulheres nos últimos dias. Eu vou pedir desculpa para você que está em casa.
O Sérgio estava preparado para entrar com a gente, mais cedo em rede nacional deu tudo certo, mas parece que ali o sinal de internet, a comunicação está muito instável e por isso ele não conseguiu continuar a participação com a gente. Só nos disse que está numa região com um pessoal muito conservador, né, que ele não conseguiu nem conversar com algumas mulheres que moram ali, porque os próprios familiares falavam, nossa, não pode se dirigir a ela. O que ele dizia é que antigamente isso não era só um costume das famílias, mas também um costume uma ordem do Talibã. Sérgio, acho que agora a gente retomou o contato contigo. Pois não, pode continuar a sua explicação. Seguinte, eu vou pedir para a nossa produção continuar em contato com o Sérgio para a gente voltar nesse assunto, porque algumas semanas atrás, você que está em casa e nos acompanha, viu que a gente trouxe uma acadêmica da Universidade de Brasília que discutiu essas questões de gênero, de feminismo, de direito de mulheres com a gente aqui ao vivo e por isso a gente queria saber como é que estavam as coisas por lá, um mês depois da tomada de Cabul, capital do Afeganistão. E a você de casa que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela audiência, prometo que até sexta a gente volta a falar com o Sérgio e vai dar tudo certo. Obrigado pela companhia e pela audiência. A gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, aqui no SBT Brasília, primeira edição. Boa tarde para você. Tchau, tchau.